E começando o nosso podcast, Velha Guarda, um papo sem rodeios. Hoje eu quero fazer uma menção muito especial nesse programa, para uma equipe, para um grupo chamado XM Conceitual, cujo a CEO, a querida irmã e amiga Ana Correia e Rafael Correia. Eu quero parabenizar e quero agradecer porque vocês acreditaram que esse podcast, que esse trabalho pode dar muitos frutos. E com certeza dará. Vocês que têm me orientado, que têm cuidado com o maior esmero, com o maior carinho, com todo o carinho possível desse produto, porque é um produto. Sou muito grato a vocês. Sem mais delongas, vamos agora apresentar os nossos convidados de hoje. Um já é irmão, já virou cria do podcast, e eu tenho mais uma vez a honra de recebê-lo aqui comigo. Meu querido irmão Adi Giovanni é o nosso milico, é o cara das Forças Armadas. O assunto que nós vamos tratar hoje, ele conhece muito, porque esteve na aeronáutica há vários anos, e por conta disso era o batalhão, o grupamento que ele trabalhava, que ele servia, era o batalhão de busca e salvamento. Busca o salvamento. SAR, né? Segundo décimo. Busca e salvamento. Mas, tá bom, pastor, o que tem a ver? É porque o nosso convidado de hoje é um irmão querido que eu não... Mais ou menos, vamos botar aí, uns 10 a 20 anos que eu não o via, e a gente se reencontrou, e ele hoje tem um trabalho muito bonito, porque ele é o presidente da Cruz Vermelha da cidade de Maricá e está vindo para o Rio de Janeiro também, porque o homem tem história e tem trabalho. Meu irmão querido Carlos Cunha, prazer enorme em te receber aqui no podcast Velha Guarda, Papo Sem Rodeios. Seja bem-vindo, Cunha. Prazer é meu. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus permitir que nós estarmos aqui agora. É um companheiro que estou conhecendo agora, mas, com certeza, né? Um companheiro de luta também, de conhecimento, né? E é um conhecimento, é uma trajetória que a Cruz Vermelha também faz, né? Que é o trabalho de resgate, né? Nós estamos acostumados aqui no estado do Rio de Janeiro, como também no Brasil, a atuar nesse resgate, né? Então, fico muito satisfeito de estarmos aqui com vocês, tentando passar um pouquinho, né, da história da Cruz Vermelha. E é isso aí. É por aí que nós vamos começar. Eu gostaria que você falasse um pouco, Cunha. Você me deu um dever de casa para eu fazer, eu acho que fiz. Estudei um pouco e li sobre a história de uma ideia. Vamos partir daqui. Qual é a história de uma ideia? O que ela representou e vai continuar representando ao longo dos séculos? Fala para a gente um pouco sobre a história de uma ideia. Perfeito. A Cruz Vermelha ela foi fundada em 1863, né, por um suíço chamado Jean-Henri Dunant. Né? Esse suíço ele foi na procura de... Era um comerciante, não tinha nada a ver, você vê como a Cruz Vermelha é tão especial. Que a gente costuma chamar Henri Dunant, que o nome dele é Jean-Henri Dunant, mas a gente chamamos ele carinhosamente de Henri Dunant. Henri Dunant ele sai da terra dele na Suíça para ir na Itália, procurar Napoleão. Ao passar na Itália, uma batalha em Solferino, antes da Primeira Guerra Mundial, ele depara com várias pessoas feridas ali, tanto de um lado como de outro. E ele ali, com um ternozinho branco dele, uma carroça, ele para ali, esquece Napoleão e começa a fazer o atendimento, tanto de um lado como de outro,
neutralidade. Ele teve ali totalmente imparcialidade e neutralidade. Ele não era médico nem enfermeiro. Nem tinha conhecimento de nada. Ele pega, olha como Deus é perfeito, e leva para onde? Uma igreja. Bom samaritano? Bom samaritano. Ele leva para a igreja e as irmãs também vão para lá ajudar ele. Então ali começa a ter uma ideia de formar uma instituição de recursos para poder ajudar aquele que precisa. Perfeito. Perfeito. Então, essa é a história de uma ideia. De uma ideia. É. E a partir daí, então, desenvolve-se a Sociedade Internacional da Cruz Vermelha, não é isso? Então, aí ele volta para o país dele, que é na Suíça, e com mais 4 companheiros, tinha até um general, ele forma o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. E aí, dali, eles começam a se organizar para começar a criar a Cruz Vermelha. Vocês podem notar que a bandeira da Cruz Vermelha é o lado diverso da Suíça. A da Suíça é branca e vermelha, e da Cruz Vermelha é branca com vermelho. Então ele muda, mas querendo dizer o quê? Porque a cruz é o quê? É o símbolo da paz, da neutralidade. Então, quando ele, até hoje, é respeitado, porque nós temos um Tratado de Genebra, Sim. que você não pode, de ter maneira alguma, quando vier uma cruz da Cruz Vermelha, atacar a Cruz Vermelha, porque ela ali está atuando para defender aqueles que estão precisando. Bom, você tocou num ponto interessante, atacar a Cruz Vermelha. Nós temos observado aí nas guerras, as coisas que têm acontecido, vamos falar de faixa de Gaza. O que tem acontecido ali de verdadeiro, Cunha? Israel não está respeitando a Cruz Vermelha? Ou a Hamas usa a Cruz Vermelha para se camuflar? Como é que está isso? Não. Qual é a visão da Cruz Vermelha? No meu entendimento, tá? Não posso dizer que eu não estou lá. Então, é muito complicado você falar que está a gente costuma dizer no lado vermelho, né? O nosso militar sabe, o setor vermelho, quente, que a gente fala que o setor quente, né, que está no foco lá dentro, mas no meu entender, eu acho que os ataques que aconteceu nos hospitais da Cruz Vermelha foi uns ataques assim, vamos dizer assim, não proporcionalmente, foi por um acidente, que eles não são loucos de atacar a Cruz Vermelha, tanto é que a Cruz Vermelha está lá, foi ela que pegou os reféns, levou, trouxe e continuou fazendo isso, né? Agora voltou de novo a guerra, né? Parece que voltaram de novo, atacar de novo, né? Acabou o tratado, né? Então, parece que aconteceu isso. Então, não é só a Cruz Vermelha, nós temos também uma outra entidade que é muito importante falar aqui, que é os Médicos Sem Fronteira, que são dissidentes daqui, são os dissidentes da Cruz Vermelha, que são maiorias, são dissidentes da Cruz Vermelha, que montaram, e eu louvo muito eles por trabalho deles, só que eles têm uma linha de atuação diferenciada da Cruz Vermelha, mas todos eles, ou a maioria, já passaram pela Cruz Vermelha. Então a Cruz Vermelha, eu costumo dizer que é a porta da salvação de muita gente, porque você começa a ter a prática de fazer o bem sem conhecer aquela próxima pessoa que você está ajudando. Então você está praticando o bem. Fazer o bem sem ver a quem? Sem ver quem. Positivo. É isso? Isso. Pastora Giovanni, dentro do seu cabedal militar, seu conhecimento militar, como é que você vê, e você trabalhou com busca e salvamento, essa função da Cruz Vermelha na neutralidade dos eventos, na questão também, vamos falar um pouco de guerrilha urbana, né? Porque nós estamos vivendo aí um tempo de guerrilha urbana dentro do Brasil, é isso? E não só no Brasil, não, em outros países também. Agora, há pouco tempo, no Sudão, houve lá uma mortandade, tudo por conta da questão de ser cristão ou não ser cristão. Como é que você consegue detectar, ver, como é que você tem a tua visão em relação ao trabalho que a Cruz Vermelha faz? Ela só pode trabalhar mediante ao aparato militar ou ela pode se desenvolver
sem esse aparato militar? Eu acho melhor, Gabriel, ser uma coisa independente. Porque você sendo independente, você tem mais liberdade. Quando você veste uma farda, você está sob regras rígidas. E você não pode... Por exemplo, eu sou enfermeiro. Como é que eu vou deixar de atender um aliado para atender um inimigo? Né? Meu chefe fala, Giovanni, o que é isso, Giovanni? O que é isso? O cara é inimigo. Aí eu... Mas, chefe, a gente tem que ajudar, né? Mas, Giovanni, só tem um esparadrapo. Você vai escolher quem? Então, aí você fica debaixo de regras. Quando você tem mais autonomia, quando você tem uma liberdade maior, você não fica amarrado com essas regras, com essas normas tão rígidas. E você tem mais liberdade de fazer um trabalho digno, um trabalho bonito da Cruz Vermelha. Eu só queria fazer uma pergunta se lá também tem médicos e enfermeiros ou só enfermeiros? Olha, a Cruz Vermelha é uma federação, né? Então nós temos a internacional, tem uma nacional, tem uma regional e tem as municipais. Então cada setor da Cruz Vermelha tem o seu departamento de voluntário. Então no caso meu de Maricá, Cruz Vermelha Maricá, eu tenho médico, tenho enfermeiro, tenho psicólogo na minha rede, mas tem outras Cruz Vermelha que não tem. Isso por quê? Porque nós somos voluntários. Todos nós não podemos ter nenhum vínculo com pagamento de mensalidade, de salário. Nós não temos. Depende muito das Cruzes Vermelhas que está. Mas a internacional, com certeza, tem. Com certeza, eu vou te falar quando tem. E, aproveitando o que você falou, nós temos 7 princípios muito importantes, que é humanidade, parcialidade, neutralidade, independência, voluntariado, unidade e universalidade. Caixa naquilo que você está falando, porque nós somos, se nós estivermos vinculados a qualquer Forças Armadas, nós perdemos essa questão de fazer a neutralidade, né? Então, por isso que a Cruz Vermelha, ela é uma força, ela é uma entidade de apoio. Ela é independente. Ela é independente, mas com apoio às Forças Armadas. Então, todas as Marinha, Aeronáutica, Exército têm como de apoio à Cruz Vermelha. Tanto na Primeira Guerra Mundial como na Segunda Guerra Mundial, a Cruz Vermelha esteve presente ali. Só que fazendo o papel dos dois lados. Não só de um lado, mas de todos os dois lados. Tá? Porque, como ele falou, se ele é socorrista da aeronáutica, e ele é enfermeiro, ele vai atender, lógico, que ele vai defender a tropa dele, não vai do inimigo. Porque que ele falou, só tem um material, eu tenho que atender aquele material ali. Tem que ser... Mas a Cruz Vermelha não tem essa visão. A visão da Cruz Vermelha é atender todos, independente de quem seja. Essa é a função da Cruz Vermelha. Igualitariamente, né? Sim. Outra coisa que me chama a atenção, por exemplo, eu tenho uma filha que ela é brigadista, fez curso e tal, ela gosta muito desse trabalho. Como vocês têm curso de formação de socorristas ou de pessoas que queiram, exemplo, outro dia eu estava vendo um filme sobre a questão das queimadas lá nos Estados Unidos, aquelas queimadas e tal, e o filme gira em torno até de um elemento que treina pessoas, né, para poder ajudarem nesse trabalho. A Cruz Vermelha brasileira, ela tem essa preocupação? Ela consegue desenvolver isso? Então, você tocou num fato muito importante. A Cruz Vermelha brasileira, como graças a Deus nós não temos guerras aqui no Brasil, ela foi se adequando aos poucos. Não sei se não tem, não, hein? Não, é por enquanto, né? Não, sim, guerra urbana nós já estamos. Eu falo guerra... Agentes externos. Externos. Foi bem colocado. Então, a gente não está... mas só que a gente não está atuando ainda nessa guerra urbana. Apesar de ter um protocolo. A Cruz Vermelha... Se precisar, atua. Ela tem um protocolo que já é aplicado, tá, nas escolas. E quando há combate de troca de tiro, as pessoas se abaixarem, deitar, que aquilo é um protocolo internacional da Cruz Vermelha, que todos aqui seguem, tá? Mas, voltando naquilo que você me perguntou sobre os cursos, então, quando a questão da Cruz Vermelha, a Cruz Vermelha ela foi se adequando nas questões dessa maneira. Causas naturais, ela está ali presente, enchente,
queimadas. Então, nós temos um departamento que chama-se Risco e Desastre. Nós temos um outro departamento que chama Primeiro Socorro. Há uma diferença de um departamento para o outro. Não quer dizer que um pode não estar lá e o outro está aqui também. Não tem nada a ver. Mas o protocolo são diferentes. De risco e desastre para primeiro socorro. O primeiro socorro ele atua diretamente na vítima acidentada. E já o risco e desastre é uma causa naturais. Então, ele tem outras tarefas. Todas essas catástrofes que houve aqui no estado do Rio de Janeiro. Enchentes, né? Enchente, Friburgo, vou citar Friburgo, né? Brumadinho, nós tivemos lá, né? O Morro do Bumo ali, também, Niterói, nós tivemos lá. Eu falo porque eu tive. Eu falo assim, com muita tristeza, eu tive o desprazer, porque para mim não foi um prazer, foi um desprazer de eu estar em Friburgo. Eu era um coordenador de um projeto dentro de Cordeiro, quando na terça-feira, 4 horas da manhã, houve aquela primeira impactação houve aquela, explodiu aquela tromba que a gente chama de tromba d'água, né? E ali Cordeiro ficou sem luz, todo mundo ficou sem luz. E nós criamos o primeiro PA, ponto de atendimento, e que foi a Cruz Vermelha que atuou dentro de Friburgo. Eu tenho emoções de aplausos, né, de agradecimento de vereadores de Friburgo, de Cordeiro, porque nós criamos o primeiro, só começamos a entrar lá a quarta-feira à tarde. E entramos só com moto e com aranha. E a comunicação nossa, aranha é um carro com 4 rodas, adaptada para entrar na chuva, tipo um Jeep, só que ela só tem a armação. Então ela tem tração, ela passa pela coisa. Para você ter uma ideia, só conseguimos entrar, para entrar em Olaria, nós só conseguimos entrar em Olaria só na quinta-feira de manhã. Para você ter uma ideia da dimensão que foi aquilo ali. Para mim, foi uma das piores que eu já vi na minha vida. Tá? E aí eu tive, depois em Petrópolis, atuei em Petrópolis, eu tenho 20 anos de instituição, né? Então, todas elas eu tive presente, né? Então, é que eu falo você, a Cruz Vermelha tem pessoas muito qualificadas. E quando você fala mal da Cruz Vermelha, escuta muito mal as pessoas falar. Mas toda a família tem o primo bom, o primo ruim, né? Infelizmente, faz parte de um processo. Mas nós temos hoje várias filiais, como São Gonçalo, Niterói. Se eu ficar falando aqui, eu vou até ser uma pessoa até injusto, né? Porque tem outras que fazem um trabalho muito bonito. Barra do Piraí, que eu acabei de falar agora do hospital de longa permanência, que eles fazem. Né? Que hospital é esse? A gente estava conversando em off aqui, você tocou nesse ponto, e eu gostaria que você, aqui para o nosso canal, desse essa pincelada. Que hospital a Cruz Vermelha tem em Barra do Piraí? Esse hospital de Barra do Piraí é gerenciado pela própria Cruz Vermelha. E outra coisa, é a única instituição que está apta a fazer esse trabalho junto ao SUS. Eles trabalham mediante ao SUS, tá? Então, o que acontece? O Souza Guiar, ele tem os leitos dele lá. Então, eles precisam, às vezes, o paciente, ele está terminal, ele já tem prazo de validade. De validade, vamos dizer assim. E ele está precisando remover aquele unidade ali para botar outros que estão precisando e levar. E não só isso, e ter pessoas especializadas para tratar daquela situação. E aí Barra do Piraí faz esse trabalho aqui no Rio de Janeiro. Ele recolhe esses pacientes e levam para lá, onde eles dão amor, carinho, tratamento. E não é só isso. E muitas vezes, esse paciente que foi para lá, já com um diagnóstico, talvez, de pouco tempo, terminal, dura mais tempo, porque consegue se recuperar? Se recuperar, às vezes se recupera, e até adaptação, porque se adapta lá, ele vai começando a ter uma adaptação, e não todos, infelizmente, mas consegue.
Então, um trabalho lindo que eles fazem lá. Por isso Barra do que- Piraí eu gostaria até que, pastor, se um dia você pudesse poder Vamos sim. gravar, Vamos lá, fazer, se tirar quiser. um dia lá para passar no podcast, porque as pessoas falam muito mal da instituição, mas não sabem o trabalho que a conhece. instituição faz todo dia a dia, né? Você vai em São Gonçalo, eles atendem 300 crianças autistas. E quando você fala 300 crianças autistas, você está falando 300, você está falando 600, porque tem a mãe, tem o Tem a pai, família, que tem a você- família. tem a família que você também tem que Assistência. dar uma assistência também, entendeu? Então, é um trabalho sensacional. Pouco tempo agora, o presidente de Niterói teve essa última catástrofe que teve, ele fez um trabalho no Caio Martins, de recolhendo material e mandando lá para o Rio Grande do Sul. Um trabalho gigantesco, que muitas das vezes, vários voluntários ficaram, às vezes, 2, 3 noites sem dormir. Voluntário, sem receber nada, por amor ao próximo. Então, esses trabalhos, nós temos em Maricá um projeto de glicose controlado, que nós atendemos quase 300 pessoas, sem ajuda do governo municipal, sem ajuda do governo estadual, sem ajuda do governo federal, com ajuda nossa, própria nossa, lá da nossa filial, trabalhando, comprando lâmina. Quem sabe, quem tem glicose sabe que é caro uma lâmina, uma caixinha. Aí só não tem só a lâmina, tem a lanceta, tem o álcool, tem toda uma estrutura por trás. Então, são trabalhos que é feito direto e as pessoas, muita gente não conhece o trabalho da Cruz Vermelha. Aí critica, a Cruz Vermelha é isso, é aquilo. Tem pessoas que entram na Cruz Vermelha para tentar fazer alguma coisa errada e faz. E aí respalda para todo mundo, mas não é verdade isso. Mancha. Então ele é um hospital de cuidados paliativos? Paliativos. Ah, interessante. Verdade. É a única que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Não tem ninguém. Pô, mas não divulga. Entendeu? Não tem esse interesse de divulgar. Caramba. Mas ela faz esse trabalho, né? E ela está ali há 20 anos. Eu nunca... 20 anos. Cara, assustador. É. Falar. Mas você pode entrar no Google, você vai ver Barra do Piraí, Hospital da Cruz Vermelha. O hospital em si, o prédio não é da Cruz Vermelha. O prédio é de uma instituição que doou para a Cruz Vermelha montar o hospital. E a gestão, sim, que é da Cruz Vermelha. Entendeu? Mas uma gestão de exemplar. A equipe, o doutor Joaquim, o Ricardo, que é o gerente lá, e a equipe que está lá, são pessoas que você chega lá, a parte humanitária, você vê a diferença de um hospital público para chegar no hospital da Cruz Vermelha, você vê a diferença, tratamento das pessoas, entendeu? É um carinho. Então, eu só me orgulho quando eu vou à Barra do Piraí, fico lá com eles, eu tenho orgulho de vestir esse uniforme da Cruz Vermelha, porque eu vejo que é um trabalho diferenciado. Uma pessoa, as famílias vão lá, os pais, ou às vezes até o marido, a mulher que está lá internado, vê a satisfação de ver o ente querido dela lá está sendo bem tratado. Entendi. Quem faz um trabalho sério não se preocupa em aparecer. Verdade, você simplesmente faz. Verdade. Mas é o que eu falo, mas foi um erro que talvez a Cruz Vermelha cometeu. Que eu estou tentando reverter isso, porque a presença nossa aqui hoje aqui no podcast, ao convite do pastor, foi justamente tentar mostrar à comunidade, à sociedade, que eu tenho certeza que vai chegar, mostrar isso, mostrar o trabalho. Já pensou, se nós aqui no Rio de Janeiro, nós estamos uma sede na Praça da Cruz Vermelha, abandonada. Tristeza. Não poderiam estar fazendo ali também? Um outro polo, né? Outro núcleo. Não poderiam estar ali criando um banco de sangue? Tranquilamente. Não é? Porque nós temos o glamour da Cruz Vermelha, né? Não podíamos estar ajudando outras pessoas. O nosso podcast vai se preparar, vai fazer vamos dizer assim, uma campanha para que o nosso querido irmão Carlos Cunha venha deixe um pouco Maricá, não deixar ficar em Maricá, mas que venha dar uma atenção à Cruz Vermelha do Rio também. Não sei se como presidente, como vice, não sei. Mas que você venha poder ajudar também a tirar a Cruz Vermelha do Rio no marasmo que ela se encontra por falta... Aí eu não convivo na Cruz, não posso dizer se é falta de administração, mas precisa ter mais divulgação.
precisa que as pessoas saibam que vocês existem. É importante, pastor, dizer que a Cruz Vermelha, ela está, do estado do Rio de Janeiro, ela está doente, ela precisa de ajuda. Não todas, tem algumas filiais, graças a Deus, a de Maricá, de São Gonçalo, Niterói, Barra do Piraí, e tem outras também que eu não vou citar, que eu também não estou autorizado a falar, né? Mas essas eu tenho uma certa autorização em falar. Essas estão trabalhando, estão todas documentadas, tem todas as certidões, tem SEBAS, né, que são documentos que muita gente não sabe, mas você tirar um SEBAS, uma certificação do SEBAS, você tem que ter todas as documentações por isso que você na tem mão. Que procurar a GIS Consultoria. Justamente. É o que falta hoje nas instituições da Cruz Vermelha. Então, nós temos um prédio lá, centenário, que está lá, se abandonado. Né? Só para você ter uma ideia, só no Brasil que acontece isso, nós estamos numa intervenção de 3 anos. Só no Brasil que acontece isso, no judiciário nosso que acontece isso. Por que vocês sofreram essa intervenção? Foi feito porque os presidentes que atuaram dentro da instituição só fizeram coisas erradas. E aí o que aconteceu? Veio dívida em cima de dívida, entra mais um. Aí a Nacional, na época, fez uma intervenção. Foi lá botou um membro deles para saber o que estava acontecendo. Só que as coisas... Bota o interventor, ele também se apaixona pelas coisas erradas e começa... E aí virou uma bola de neve. E essa bola de neve, hoje está 3 anos. A justiça, não sei, porque às vezes ela é cega, muda e surda, porque aceita uma condição como essa, porque não existe em lugar nenhum do mundo uma intervenção de 3 anos. No máximo é 180 dias, né? E aí ele tem que prestar conta para depois fazer uma eleição. Agora parece que esse gestor que está lá está com essas ideias de abrir agora uma eleição. De fazer uma nova eleição. E eu bato palma para ele. Eu quero que ele faça mesmo, porque a Cruz Vermelha precisa disso e ele precisa de ajuda. Né? Ele está lá, as pessoas que estão lá, que eu não conheço, mas que estão fazendo a gestão lá, são interventores que estão lá, e que eu não conheço, não sei quem é, a gente só sabe de nome, né? Porque eu hoje, e a maioria das filiais hoje, elas se ficaram nas suas próprias filiais, não saiu mais para o Rio de Janeiro, porque tanto embrólio, né? Tanta confusão. Se afastar. Você está junto com o presidente hoje, aí amanhã tu sabe que aquele presidente já comou uma tramólia e você está envolvido, então você afastou todo mundo. Então fica com medo você se envolver. Então, mas a Cruz Vermelha precisa de ajuda, sabe? Aquele espaço lá é um espaço que poderia centenário, né? É um espaço muito lindo. A gente podia fazer muita coisa para ajudar o povo. A sociedade precisa. Você vê, eu não sei se vocês conhecem ali aquele espaço da Praça da Cruz Vermelha. Vou falar uma coisa para você que isso corta meu coração toda vez que eu passo lá. Se você chegar lá 4 horas da manhã, você vai ver na porta da Cruz Vermelha, na Praça da Cruz Vermelha, um carro de uma prefeitura. Já pode notar lá que você vai ver Barra do Piraí, sim. Cordeiro, Friburgo. Do lado é o INCA, né? Justamente. São pessoas que saem do seu município 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, para ir se atender no INCRA. O INCRA não tem estacionamento. Então, eles ficam lá de fora, na porta da Cruz Vermelha, sem um banheiro, sem uma água. Crianças, às vezes, de colo, 3, 4 anos, que chega 4 horas da manhã e sai de lá, às vezes, 8 horas da noite. A Cruz Vermelha não podia abraçar isso, não podia montar um espaço dentro da Cruz Vermelha para o motorista descansar, né? Quantos acidentes acontecem, né? Eles saem daqui, vão para lá, acontece porque ele dormiu, né? Um banheirinho para o pessoal, um cafezinho, um lanche. Por que não se faz isso? Deixa eu te perguntar, esse trabalho, ele não pode ser... quem que seria a pessoa que diz assim, vamos ajudar aqui, é o governador, é o prefeito, os deputados, ou a Câmara de Vereadores, quem é que poderia ser, vamos dizer assim, o que vai dar o pontapé inicial nessa bola aí, porque isso é um trabalho para a população. Pastor Sérgio, eu acho que nós tentamos, eu principalmente,
eu entrei até com um processo há 2 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, solicitando o corte, parar a intervenção e fazer uma eleição. Só que, infelizmente, nós perdemos. O juiz ele entendeu não se meter na questão privada. E aí eu tive com não vou citar o nome de uma deputada, que me chamaram para ir lá conversar com ela, e ela me disse a mesma coisa. O que eu vou fazer lá nessa instituição privada? E eu disse para ela, deputada, a senhora vai sim, sabe por quê? Porque a senhora é povo igual a mim. A senhora tem que entender que ali você pode salvar muitas vidas. Quando aquilo ali está fechado, muita gente está morrendo. A sopa que tinha toda noite lá na Lapa, acabou. Ali não tem mais voluntário. Quantos projetos nós podíamos criar? Então, pastor, o que poderia, sim, é a comunidade, sim, se envolver, porque a Cruz Vermelha é uma entidade pública. Então, se ela é uma entidade pública, não só os filiados, todos nós somos donos da Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha é do povo. A Cruz Vermelha não é minha, a Cruz Vermelha é do povo. O povo é dono da Cruz Vermelha. Mas só que falta esse glamour. Está faltando isso. Essa divulgação, esse glamour, essa campanha, vamos salvar a Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha é uma instituição que pode te dar uma continuidade de fazer vários trabalhos, várias coisas. Eu citei vários aqui para vocês agora, mas tem outros mais. Nós temos um prédio ali de 4 andares. Está desaptado, está lá, abandonado. Não poderia o governador, não poderia o prefeito, não poderia o deputado mandar uma emenda? Por que não? Mas o prédio está sob júri. Sim, mas é aí, até resolver, não podia estar trabalhando, não podia estar funcionando. Por que não? Falta o quê? Interesse. Deixa eu te... Outra coisa que você está falando e a minha cabeça vai locupletando, vai pensando aqui. Vai pensando. Giovanni, você como também líder eclesiástico, você não acha que nós, quanto igreja, não deveríamos nos envolver nesse... Gabriel, olha só. Porque ali na Lapa, onde ele está falando, ali naquele entorno ali, o que mais tem é a igreja. O que mais tem é a igreja. E aí, eu me pergunto, até quando nós vamos ficar dentro de um caixote? É isso aí. É isso aí. Até quando nós vamos ficar dizendo que somos igreja, sem fazer aquilo que manda que se faz uma igreja? Porque o Senhor disse sobre essa pedra, e aí alguns teólogos disseram que ele apontou para Pedro, mas ele esqueceu que a pedra angular era Jesus. Então, sobre a pedra, ele. E até quando nós vamos ficar enclausurados? A gente precisa voltar ao início. Precisamos voltar a ser pedra de esquina, como Jesus foi, Giovanni. Porque, engraçado que em Atos, ninguém passava necessidade. Todo mundo, a igreja era bem vista por todos. Isso. A igreja era bem vista por todos. Porque o que era deles era de todo mundo. Sim. Né? Não estamos falando de comunismo, nada disso. Não. Nós estamos falando de alteridade, se colocar no lugar do outro. E, infelizmente, nós estamos passando esse fenômeno, as pessoas voltadas para si mesmas. Sim, próprio. As instituições estão voltadas para si mesmas. Eu fui numa célula, há 2 semanas, mais ou menos, e aí a menina me convidou com uma boa vontade. Tratou a gente, recebeu a gente muito bem, né? Na hora de tocar o violão, o cara tocava num tom, eu cantava de outro, mas tudo bem, foi legal também. Fez o que ele pôde, né? O garoto com boa vontade, né? O senhor com boa vontade. A menina estava começando, é advogada também, colega nossa. Estava começando ainda e tal, falou direitinho. Mas na hora do lanche, é ali que eu achei interessante. Porque tinha uma mesa, e aí o lanche ficou na mesa, só ficou ali. Nós, visitantes, o pessoal que estava vindo de fora, se a minha namorada não fosse lá pegar, eles não distribuíram, não tiveram a ideia de falar, não, toma aqui um pratinho para você, toma um pratinho. Então, está manifestando uma realidade. Só estamos voltados para nós mesmos. Sim. Os nossos próprios grupos. Nosso próprio umbigo. Nosso próprio umbigo. Isso é muito triste. Verdade. Entendeu? Isso é muito triste. E foi bom você ter falado nisso, porque
É um despertar. Nós precisamos fazer esse movimento. As igrejas, eu acho que ela tem um Precisam. papel muito importante. Tem uma força grande, Sim, uma influência enorme. é formação social. Na outra vez nós estamos A falando igreja, a reino, né? escola é fundamental na vida de todos Entendeu? O nós. pastor Jorge colocou aqui no programa passado, e vocês Então, isso é que eu lembram? ia falar. Não é isso? Ele falou de quê? Exatamente, nós não estamos sendo, Entendeu? não estamos sendo sal que salva. Não estamos. nós É a estamos questão do reino e reinado. E reinado. O reino de Deus é algo maior, lato. O reinado é o meu pedaço aqui, Sim, o meu ministério. Isso aí, Não, isso aí. pode. Pode. Então a gente precisa Uma coisa denunciar tá sim, errada. você está certo, e a gente precisa se mexer. Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Porque não adianta ficar só elucubrando, temos não. O que precisa fazer? Mas, O que a gente Mas pode isso aí fazer? é do poder público que tem que resolver? Não! É nosso. isso não é isso. Saúde é responsabilidade de todos. De todos. Você está falando assim, é União, Estado e município. Sim. E a sociedade civil. Civil. Organizada. A sociedade civil. Eu não posso ficar jogando na conta do Não, outro. não. Eu tenho que fazer alguma coisa. Se o outro não faz, eu vou fazer. Se a sociedade civil se movimentar, o político Eles mexe, se mobilizam. se mobiliza. É. Foi o grande erro da Cruz Vermelha até hoje é isso, que ela não se mobilizou. Entendi. Ela aceitou-se a situação do jeito que Se está. sujeitou, né? E a hora que você tiver uma liderança, um grupo, né, pode ser encabeçado aí próprias igrejas, cabeçarem isso, ir para a porta da Cruz Vermelha e fazer um ato, ou fazer até um Chamar culto, atenção. até um É. culto mesmo, de salvação, de libertação, Interessante. Tá o aí. pessoal vai falar, ué, que isso? Atenção, líderes. Que isso, Cruz Se Vermelha? liguem nisso, hein? É. Se liguem nesse papo, hein? É. Aqui o papo é reto. É. Se liguem nesse papo. Vocês estão achando que é só, né? Mas não é não. Não é não. Vambora. Olha o que Jesus deixou pra gente. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Não adianta você só ficar se amando, não. É muito fácil levantar os braços para dar glória a Deus, mas você não consegue abaixar para socorrer quem está na direita e na esquerda. Que glória é essa, irmão? Se liga. Nós precisamos fazer alguma coisa com a Cruz Vermelha do Brasil, a começar pelo Rio de Janeiro como ponta de lança. O programa está aqui, o nosso podcast se coloca aqui à disposição, tá? Para que os líderes façam contato nas nossas redes sociais, nos procure, falem conosco, falem com o presidente Carlos Cunha, para que a gente possa fazer um grande mover. Um grande mover. As coisas só acontecem quando nós nos unimos. Pessoal todo que está vendo, quem não conhece, quem conhece de Bíblia, quem já conhece, pode ver lá no livro de Êxodo, capítulo 19, Deus só entregou os mandamentos ao povo quando o povo se uniu. Ele deixou eles lá, ó, vocês vão ficar aí ao pé do Sinai, aí, até vocês se descobrirem enquanto uma nação. E interessante que esse texto do capítulo 19 mostra, ele vem todo no plural. Quando chega no final do texto, ele termina no singular. E aí eu fiquei achando estranho aquela tradução. Falei, pô, aqui tem erro de português. Mas eu tive um professor chato pra caramba, que ele dizia assim, pesquisa. Ele não parava de falar isso. E eu cresci ouvindo isso, pesquisa, procura. E eu fui pesquisar e fui procurar, e comecei a vir do capítulo 13, entendendo que para Deus aquele povo que saiu do Egito era um bando, e não era o povo que ele queria. Ele chamou de populacho. Não era o povo que ele queria o povo que ele escolheu, que ele elegeu. Mas o pessoal viu a porta aberta e falou, vou ficar fazendo o que aqui? Foram. Quando chega no Sinai, ele diz assim, ó, Moisés, deixa o pessoal aí. Fica aí. E ficaram ali, ó. Quando Deus observou que eles estavam cuidando um dos outros, aí ele chama Moisés e fala, ó, tá na hora. Fala para o povo se purificar e tal. E você, vem, sobe que eu vou falar com você. A gente precisa estar unido. Precisamos nos unir para que as coisas aconteçam, para que as bênçãos sejam derramadas. Nós estamos vivendo coisas aí tremendas no estado do Rio de Janeiro. Não é possível
que naquele local não tinha igrejas evangélicas. É o que mais tem, mais de 300 igrejas. Mas o que mudou? O que mudou ali? Nada. E aí, irmãos, está na hora da gente se mexer. Está na hora da gente parar de ficar só no pula-pula na emoção. Vamos viver uma realidade, vamos começar a praticar aquilo que nos é mandado. Fazer o ID verdadeiro. Não é isso, Giovanni? E engraçado que eu nasci de cara na igreja, né? E o evangélico sempre foi vanguarda. Sempre os evangélicos faziam novidades, criavam coisas novas, o evangélico sempre estava à frente. Mas parece que nós perdemos esse protagonismo, nós fomos perdendo esse protagonismo, fomos perdendo. E eu acho que a solução para o Brasil é o brasileiro. Sim. Sinceramente. Sim. Não adianta esperar A, B, C. Não. A gente precisa fazer alguma... É pouco, mas esse pouquinho agrega com um pouquinho do outro, agrega com um pouco do outro. Quando você vê, você fez uma corrente. Conseguiu formar um... Entendeu? Eu não me conformo, minha igreja no Engenho Novo. E uma das nossas preocupações, nós temos que ser relevantes para esse bairro. Se essa igreja fechar, qual é a diferença que vai fazer? Olha que coisa séria. Né? Que diferença vai fazer? Fechou? Fechou. Mas nem sabia que tinha igreja. Que vergonha. Que vergonha. O mundo espera. Que vergonha. A verdadeira manifestação. A gente tem que fazer. Deus. Sim, a gente sabe. A gente não pode se conformar. Nós não podemos nos conformar. Entendeu? Não dá pra gente fazer muito, mas o pouquinho que a gente pode fazer. É o beija-flor, né? Sim, um pouquinho ali. O que adianta? Mas eu tô ali fazendo a minha parte, entendeu? A sua parte. Nós temos que fazer. Não tem jeito. Não tem dúvida. Não tem jeito. Eu acho que pegar teu telefone. essa abertura que você deu, pastor, essa condição de ajudar aí a Cruz Vermelha, eu tenho certeza que Deus está operando aqui agora nesse momento. Tá? Eu sinto isso, a presença dele aqui. Amém. E eu tenho certeza que isso vai ter uma diferença hoje, a partir de agora. Eu acho que vai ter outras pessoas também tentando entender também, por que isso? Porque vamos tentar fazer alguma coisa. Eu estou pronto aí. Ah, é? Eu estou pronto aí, tá? Se precisar de mim para alguma coisa, algum esclarecimento dentro da instituição, né? Que a gente tem um pouquinho de conhecimento, um pouco a mais, porque a gente vive dentro dela. Você né? vive lá, lógico que a gente vai precisar. Know-how, né? A gente está dentro dela, né? Mas o caminho é esse, é fazer, esperar que essa gestão que está lá faça realmente essa eleição, né? Fazendo essa eleição, assumindo lá a direção que está lá para assumir, possa fazer realmente mais alguma coisa acontecer. Ou será que vai ser mais uma decepção? É uma incógnita. Né? E um detalhe, deixar bem claro aqui, e vou falar olhando para você. Por favor, se você vem a fim de aparecer, de levantar bandeira, não venha. Não venha. Não precisa fazer contato, não liga, não faz nada. Se você vem para servir ao reino, estaremos de braços abertos. Mas se você vem para apologia a A, B ou C, vai bater com a cara no muro. Porque eu torno a dizer, no nosso podcast, no Velha Guarda, o papo é reto. Não tem curva. Não adianta. Não vai se criar. É isso, Giovanni? Perfeito, certíssimo. Porque a gente, graças a Deus, a gente tem nosso sustento, a gente não precisa de holofote, porque eu gostei do trabalho de vocês. Quem trabalha não espera holofote, não espera tapinha nas costas, Deus é que vai reconhecer isso aí. O nosso trabalho. Então, assim, fiquei surpreso, né, com essas novidades, fiquei muito incomodado e, em parte, envergonhado, porque como que eu não sabia disso? Como que não se divulga algo tão importante, não para mim, mas para a sociedade? Sim. Eu achei estranho essa sentença desse juiz. Tudo bem, é diferente de você achar num condomínio, né? O juiz não vai se meter numa assembleia, num condomínio. Mas nós estamos falando de saúde pública. Sim. Uma instituição que... entendeu? Uma instituição que vai ser para o bem de todos. Todos. Então, eu não entendi a visão, né, desse juiz. Tudo bem que é privado, mas fala de saúde pública, é um interesse comum. Eu posso até... Olha, chama atenção.
não dá ibope. Eu posso até depois enviar para você a política. sentença. Eu também, que eu sou advogado também. Não, vai ser um prazer. Inclusive, eu posso te passar a sentença que foi dada, né? Inclusive, ele no final ele encaminha para o Ministério Público. Aí o Ministério Público não aceitou. Justamente. Não aceitou. Porque o Ministério não Público, colheu. ele defende o interesse. Saúde ele não colheu. Vai entender? Dá a entender. Caramba, Vai entender um negócio desse? Inacreditável. Inacreditável. Menores, né? Eles vão em cima. Saúde, segurança. Mulher. É verdade. Tô assim. E o centro está do jeito que está. Eu me lembro. Tô abismado. Quanto tempo mais ou menos está fechado lá? 3 anos. 3 anos, 3 né? anos. Exatamente, que é da intervenção. 3 anos. E ali, você antigamente tinha o pessoal lá para fervendo e tal, mas aí você tinha de manhã o pessoal tomando sopa. Isso, tinha fila ali. Fila. Tinha a campanha da vacinação. Isso. Sim, então, Que era lá dentro, fazia a campanha de vacinação. Ali naquela praça ali, o pessoal da escola técnica, tinha uma escola técnica, o pessoal da escola técnica ia ali, atendia o pessoal do morador de rua, fazia glicose, fazia até ferimento curativo. Quer dizer, acabou tudo, ali está fechado. Se você passar lá hoje, lá, está abandonado, praticamente. Não sabia. Olha só, depois dessa, eu vou pedir a vocês um tempinho, nós vamos tomar um copinho d'água, vamos tomar um cafezinho, e a gente volta já já. Fica aí com o nosso De Noite, o pessoal nosso aí, observem, vejam os nossos anunciantes, daqui a pouco a gente está voltando. Segura! Acompanhe aqui as delícias do De Noite Padaria, do meu amigo JP, João Paulo, Paulinho, o cara que está mudando toda a orla ali, ó, todo aquele povo maravilhoso de Maria da Graça e Caxambi, com De Noite. Delícias. Observa aí. GS Consultoria, de não só eventos, mas também assessoria para você legalizar a sua associação, para que você possa ter o direito de pleitear junto aos órgãos públicos verbas. Acabou aquela conversa fiada de contar história. Não tem mais história. Você só vai contar história se você não quiser andar dentro da lei. GIS Consultoria. Você é nosso convidado para uma entrevista, a fim de que você possa entender todo esse processo. Está vendo aqui? GIS Consultoria. Estamos de volta com o nosso Papo Sem Rodeios, velha guarda. Aqui o papo é reto, né? De vez em quando a gente dá uma... Mas é só para fazer um volume dentro da nossa conversa, nada que vá para o coração. Continuando com a apresentação aqui, o papo, que você vê como é que é a questão da entrevista, né? Você puxa uma linha e daquela linha vem um novelo, vai vindo as coisas, vão surgindo, nós não roteirizamos, vou te perguntar isso, você responde isso, eu vou te perguntar isso, não. Começamos um storyline, começamos um fio, puxamos um fiozinho e daí desenrolou o carretel. Mas continuando dentro desse desenrolo, vou falar a linguagem da favela, o favelês, o desenrolo, dentro desse desenrolo, eu quero saber de você, presidente, quais são as atividades que a Cruz Vermelha em Maricá vai desenvolver, está desenvolvendo ou pretende desenvolver eventos, atividades, como é que está essa questão e como você consegue se manter? Então, é muito importante frisar isso, pastor. A Cruz Vermelha já está em Maricá há 20 anos. Né? Somos uma utilidade pública municipal,
temos um reconhecimento já internacional, e o importante dizer é o seguinte, sem nenhuma ajuda do município, nem do Estado, nem da União. Os recursos vêm de onde? O recurso vem dos cursos que nós desenvolvemos dentro da instituição, e quando não conseguimos completar as nossas dívidas, eu completo com o meu dinheiro. Então, eu faço isso com o maior carinho, porque é minha vida. A Cruz Vermelha é um filho que eu tenho. Hoje, uma missão de vida, né? Sim, também. Falar de Cruz Vermelha para mim é como se estivesse falando da minha própria família. Até porque eu tenho ela como família. Todas as pessoas que estão lá, eu tenho conselheiro de 20 anos comigo, tenho conselheiro de 15 anos. São pessoas que não chegaram ontem, estão comigo há muito tempo, caminhando comigo na mesma trincheira, mesma dificuldade que nós temos aí. Porém, eles têm também os afazeres deles. Por isso que eu não cobro deles a responsabilidade financeira. Como eu sou o líder, eu tenho que assumir esse papel de líder. Que é o capitão do navio, né? Sim, o navio só afunda depois junto com o capitão, não é isso? Mas cada dia que passa, Deus nos honra, vai honrando a gente, e cada vez que passa, nós somos reconhecidos e temos, dentro de Maricá, eu falo isso com maior clareza e com bato no peito, somos reconhecidos. Nós estamos lá hoje no Conselho Municipal de Saúde, que nós brigamos pelo usuário, brigamos pela melhoria da saúde de Maricá. Nós estamos no Conselho de Assistência Social, somos presidente do Conselho, onde nós aprovamos as atividades do Conselho da Assistência Social. Nós estamos no Conselho de Segurança do município, onde nós temos contato direto com o comandante da Polícia Militar, que fica com a gente toda a reunião, o delegado da 82DP, né, a Guarda Municipal. Então, nós temos um convívio social dentro de Maricá muito forte. Nós temos um conselho, chama COMEM, Conselho Mundial de Pastores, dentro de Maricá, que tem 200 igrejas, que nós somos parceiros, até porque agora o Dia da Bíblia, nós vamos estar lá fazendo um evento com eles, botando nossas barracas, fazendo glicose, aferição, massoterapia, distribuindo material, livro que a gente doa para o pessoal. Temos o nosso bazar, que é um bazar que a gente tem roupas que a gente recebe da Receita Federal, que a gente vende a R$3. Roupas novas, que a gente vende a R$3 para ajudar. Eu quero até agradecer à Receita Federal, né? Eu espero que alguém da Receita possa estar ouvindo e vendo depois, futuramente, mas agradecer, né, ao que eles fazem pela gente também. Eles reconhecem isso. Nós temos um projeto também muito importante que a gente tem de uma imensidade muito grande e um prazer muito grande de ter o convênio com a GECRIM. GECRIM é um órgão da Justiça de apenados, né, que tem que cumprir penas. E aí, para eles não pagarem as cestas básicas ou as multas, eles vão para a entidade para prestar serviço social. E lá, foi até engraçado, tem alguns deles que passam a fazer o curso com a gente lá. E hoje são massoterapeuta, né, que a gente dá o curso para eles. Quero fazer, então pode fazer. A gente dá para eles de bolsista. Então eles fazem lá o curso lá, tem uns que entram com questão de droga, e aí o cara consegue se ressocializar. E aí que eu falo que a busca da igreja junto à Cruz Vermelha é muito importante, porque nesse momento a igreja pode estar funcionando nesse sentido. Sim. Vamos falar com o pastor lá, uma orientação, porque eu sempre preguei isso dentro de Maricá, que os nossos eventos é mensal, na rua. Nós ficamos na rua fazendo atendimento. Por que não se coloca uma tenda espiritual para dar acolhimento espiritual a essa pessoa? Quantos estão precisando disso? Né? Uma simples atenção. Né? Como psicanalista, que é formação minha, né? Eu tenho um projeto que, na época da pandemia, Fala Comigo, eu atendia pessoas no telefone de Recife, Bahia. A pessoa estava querendo se matar, mas ela queria o quê? Atenção. Ela queria ter uma pessoa para ouvir ela falar. Perdi meu pai, perdi minha mãe, o que eu faço? Moro sozinha. Então você começa a ter aquela tensão com aquela pessoa, a pessoa começa a mudar. E é o que está faltando hoje.
na sociedade é isso. Alguém para ouvir, alguém para falar. Esse ouvido não está tendo. Você vai em algumas igrejas, não quero discriminar ninguém, mas você vê muita gritaria, muita oba-oba, e depois bate no ombro e vai embora. Aquela pessoa fica desassistida ali depois. Não tem um acolhimento com aquela pessoa. Como é que você está em casa? Como é que você está nas tuas quatro paredes? Porque a gente só sabe dos nossos problemas quando a gente está no nosso habitat, nas nossas quatro paredes. É ali que a gente chora, que ri, brinca, né? A dor está ali. Quando está fora, você está convivendo com as pessoas, você esquece dos problemas, às vezes por algum motivo, mas quando você está dentro da sua casa, no seu canto, aí que você vê qual é a realidade sua. Você falou que tem mais um outro projeto que vocês realizam lá, além desse que vai haver no final do ano. Vocês tem outras coisas que vocês já fazem lá, ou está para realizar algum outro projeto? Nós temos o projeto da glicose, né, controlada, que a gente atende aí até 300 pessoas, nós estamos no limite, porque... todo mês? Todo mês, nós temos até todo ano eu faço um resumo dos atendimentos, com quantos atendimentos, onde foi, né, eu tenho essa preocupação dentro da instituição, esse período todo tem com a gente aí. E agora, eu também sou gestor ambiental. Eu fui convidado pela uma empresa, que futuramente a gente pode vir até trazer para ampliar para outros lugares, que é o lixo eletrônico. Por que o lixo eletrônico? É um lixo que ninguém quer. Certo. É um computador, é uma TV de televisão, é um teclado. São coisas materiais que não têm valor financeiro. Sim. Se você for tentar vender hoje para um ferro velho, não compra. Então esse lixo, ele está indo para onde? O lixo, o descarte ilegal. Isso, o que acontece? Você vai, né, contaminando o lençol freático. Então essa empresa hoje está fazendo uma parceria com a Cruz Vermelha, nós estamos fazendo esse lançamento justamente no dia da Bíblia, né, que nós vamos fazer o lançamento lá, que vai ser o colhimento desse material. Então vamos recolher esse material em Maricá, vamos querer expandir isso para outros municípios. Em primeiro lugar, a gente vai começar para ver a dimensão que vai ser isso. E ele vai dar uma ajuda de custo para nós. Esse dinheiro vai ser para a Cruz Vermelha, para a Cruz Vermelha fazer os eventos dela. Mas o mais importante disso não é o dinheiro, é a preocupação do meio ambiente. Porque nós estamos nos preocupando com guerra e tudo, mas nós estamos esquecendo uma coisa muito importante, que é o meio ambiente. O meio ambiente, sim. Você vê aí que os furacões, hoje, com a dimensão deles aí, estão a 300 quilômetros, o vento está aumentando cada vez mais. Né? E no Brasil, que não tinha, já está passando a ter. Então a gente tem que se preocupar, né? Porque mesmo eu, com uma idade já avançada, mas eu tenho meus filhos, tenho meus netos, sim. E eu tenho as outras pessoas que eu amo também, né? Que não é só a minha família que eu amo, eu tenho outras pessoas que eu amo também, que são as pessoas que convivem comigo. Então eu fico muito preocupado. E esse projeto é um projeto que a gente está, mais uma vez, colocando dentro de Maricá. Espero que a população de Maricá, que é uma população muito gostosa, todo mundo que vai para Maricá vai para lá para passar alguns meses e passa a morar. Fala, não, o dono do estúdio fez isso. Ele não quer saber de outra coisa. Eu fiquei surpreso. Ele ama Maricá. Ele está lá e não quer saber de Maricá. Bacana. Quando eu vejo uma pessoa de Maricá, existe assim um ditado muito grande de Maricá, que o pessoal, eu sou minhoquinha de Maricá. Eu disse que não existe isso dentro de Maricá. Em Maricá, todos nós somos minhoquinha, porque todo mundo somos apaixonados por Maricá. Maricá é um município que consegue fazer isso. Eu não sei porquê. Eu não sei se é a questão vulcânica lá, que tem um ambiente muito saudável, né? Porque nós temos Itaipuaçu né, uma área vulcânica que tem lá, e, né, antigamente, alguns anos atrás, tinha aquele efeito estufa, ele estourava sozinho. Hoje, graças a Deus, não está tendo mais isso não, mas tinha muito, quem é da antiga sabe o que eu estou falando. Então, eu sou da época que ainda tem barro, né? Lá já praticamente Maricá não tem mais. A gestão do PT foi muito, muito importante dentro de Maricá, a gente tem que reconhecer isso.
trabalho do PT foi muito importante, principalmente do Quaquá, né? A chegada de Quaquá, ele deu realmente uma situação. Maricá nunca tinha passado por uma revolução como o Quaquá está fazendo. E eu espero que essa gestão dele agora, ele possa fazer isso também. Ele é um bom administrador. Cunha, deixa eu te perguntar uma coisa, presidente. Alguma igreja, alguém que está nos vendo agora, quer fazer contato contigo para convidar a Cruz Vermelha para fazer um evento dentro do espaço da igreja ou aonde a igreja está instalada, o que ela precisa e como ela pode fazer esse contato? Através de quê? De ofício, e-mail? Como é que é feito isso? Pois não. A Cruz Vermelha, ela tem dentro do seu estatuto a questão cada município tem uma Cruz Vermelha. Então nós temos um termo de cavaleiro que eu não posso entrar em Niterói, eu não posso entrar em São Gonçalo. Eu só posso me habilitar dentro de Maricá. Então, Maricá é o lugar que eu posso habilitar. Então, qualquer igreja que me procura lá, eu sempre tento ajudar, no máximo que eu posso fazer. Eu quero uma cadeira de roda, eu quero roupa, eu quero doação, vamos fazer um evento em conjunto. Então, sempre eu estou ajudando, por meio de ofício, que eu só posso entrar na sua casa quando você me convida. Então, você faz um ofício para a Cruz Vermelha, por e-mail da Cruz Vermelha, ou por meu telefone, tá? E aí a gente tenta ajudar um ou outro. É assim que funciona. Esses 20 anos eu estou lá, não é à toa que o Conselho de Pastores me procurou para fazer o evento. E a própria secretaria, porque Maricá tem uma secretaria religiosa, né? Me chamou também para ajudá-los nesse evento que vai ter. Então eu fico muito gratificado em saber, né, dessa importância da Cruz Vermelha junto à lente. Agora, nos outros municípios vai ter que falar com os outros presidentes, porque cada um é um... No caso do Rio de Janeiro, que está nesse imbróglio? Não tem como fazer, porque não tem nem voluntário hoje. A Cruz Vermelha do Rio de Janeiro hoje, ela se encontra num quadro que as pessoas se afastaram. Foram tanta denúncia, tanta irregularidade, que hoje não tem. Só tem um interventor lá que está tentando fazer alguma coisa, que não tem mais voluntário. Acabou tudo, se afastaram todo mundo. Brincadeira. Chegou a ter quase 1.000 voluntários. Olha aí, cara. Chegou a quase 1.000 voluntários, Cruz Vermelha. Escola técnica, nós tivemos lá. Hoje não tem mais nada. Sucatearam. Um carro, tinha mais de 20 carros. Hoje, se você for lá, acho que não tem nem 10. Tudo quebrado, tá lá, tudo quebrado. Giovanni, alguma pergunta aí para o nosso presidente? Eu ia fazer a pergunta da ajuda, né, do Rio, mas estou vendo mas eu não tenho, mas eu quero fazer. Posso? Você me permite? Pode, não. Queria que o senhor pudesse nos ajudar juridicamente, que já enviei toda a documentação, que todas as petições que foram feitas, e está já no celular do pastor, e se futuramente quiser também a gente interagir junto aí, eu disponibilizo o meu número, o pastor pode também, e a gente, e se você puder nos ajudar nesse sentido, na parte jurídica, eu vou ficar muito honrado em ter você nessa briga aí com a gente aí, de moralizar a Cruz Vermelha, porque a Cruz Vermelha é nossa, né? A Cruz Vermelha não é minha, é de todos nós, é do povo brasileiro. A Cruz Vermelha, o nome já está dizendo, Cruz Vermelha brasileira. Então, é nossa, é um patrimônio nosso, até porque ela tem todo um lastro federal, o estatuto nosso é regido pelo presidente da República, né? Então, tem sim um interesse popular. Nós temos que, como ser humano, tentarmos fazer isso acontecer. Como cidadãos, né? Cidadãos. Isso é uma questão de cidadania. Cidadania. Olha para trás, só tem a parede. Só é você, entendeu? Sim. Tá bom, vamos ver o que a gente pode fazer. Tá bem, eu te agradeço, na paz. Se não, eu falo, olha, até aqui eu pude, daqui para lá não pude, mas você não vai ficar sem resposta. Certo, obrigado. Cunha, eu quero mais uma vez te agradecer por você ter se predisposto a estar conosco aqui. Ade, obrigado, porque eu precisava desse contraponto, ou seja, desse amigo que tem essa vivência dentro desse assunto, né? E que com certeza colaborou e ajudou a
trazer luz para esse assunto que a gente conseguiu destrinchar aí. Muito obrigado mais uma vez. Vou precisar de você mais vezes, hein? Não fique achando que foi só isso, não. Cunha, mais uma vez, quero que você faça suas despedidas. Muito obrigado. E vamos estar juntos, vamos ver o que papai coloca na nossa mente para a gente desenvolver. Eu estou com mais ideias totalmente arrojadas, e eu tenho certeza que Deus vai nos dar a vitória, porque Ele vai dar o caminho. Tá bom? Por favor, Cunha, fica à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer de novo a Deus, permitir que eu esteja aqui, né, vocês aqui com a gente. Pastor Sérgio eu já conheço bastante tempo, né? Quero agradecer essa ajuda. O irmão que eu conheci hoje foi um prazer muito grande, é uma coisa assim né, que eu senti bem de estar perto de você. Quero agradecer o nosso amigo do estúdio, né, eu não sabia, mas né, o nosso vizinho, meu irmão, né, de município. Então isso com certeza vai virar um amigo, que todos que a gente conhece lá em Maricá, a gente passa a ser amigo nosso. Então é isso aí, a oportunidade de você estar mais uma vez, de mostrar o lado bom da Cruz Vermelha. A minha preocupação hoje é fazer o podcast, não é me autopromover, eu não quero. Eu estou com 65 anos, não preciso me promover mais nada. O que eu tinha que fazer, já fiz. O que eu quero é morrer satisfeito, sabendo que um dia a Cruz Vermelha está funcionando. O prédio lá do centro do Rio de Janeiro, movimentando, acolhendo pessoas que estão precisando, movendo o departamento de risco e desastre. Quem sabe a sua igreja possa introduzir esse projeto com a gente dentro do estado do Rio de Janeiro, aí 92 municípios, criar, né, pessoas. Está aqui um militar que também sabe o que está, né, sabe o que faz, pode estar dentro desse departamento, para a gente cada vez mais dar capacidade para essas pessoas poder, nos seus municípios, ajudar o próximo em situações de catástrofe, que com certeza cada dia vai piorar as situações nossas daqui para frente. Pode ter certeza disso. Quero agradecer. Muito obrigado. Estamos terminando mais um podcast, mais um Papo Sem Rodeios. Velha guarda. Aqui o papo é reto, sem liberdade para espinafrar. Nenhum elogio é válido. Até a próxima. Fiquem com Deus.